O melhor ataque é a defesa. Você já deve ter ouvido essa frase por aí, muito famosa. A verdade é que em esportes coletivos, defender bem é muito importante. Times que conquistam taças, que têm êxito, invariavelmente são consistentes defensivamente. A gente tem vários exemplos. O famoso São Paulo, do Muricy Ramalho, para a gente falar aqui do Brasil. A gente tem, por exemplo, nessa última temporada, o Barcelona, que sofreu pouquíssimos gols e foi campeão espanhol. O City do Guardiola, que quase sempre é a melhor defesa do campeonato. Nesse tricampeonato inglês agora que conquistou, nas 3 oportunidades, foi a melhor defesa. Então, é muito importante defender bem. E como vocês sabem muito bem, né? O Flamengo vem sendo um time bastante instável defensivamente, né? Então, é sobre isso que a gente quer falar hoje. Mais uma vez, eu já trouxe alguns conteúdos aqui falando sobre isso. Vou até deixar o último vídeo aqui no card aqui em cima para vocês verem, em que eu mostrava algumas situações de perda de segunda bola, de transição, do time ficando em dúvida em algumas situações, dos jogadores em dúvida. E foi bastante campo e bola esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre dados, sobre estatística. Então vamos fazer o seguinte, aquele nosso ritual de sempre. Você deixa o like, se você não for inscrito, você vai se inscrever no canal agora. Eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? E aí eu faço a pergunta para vocês. Existe algum sistema tático que é melhor para defender do que outros? Será que existe isso, esse conceito? Vocês podem descobrir isso nesse curso aqui, ó, Sistemas Táticos, do LabFoot. Eu recomendo. Custo-benefício é incrível. Você vai pagar aí 149 ou você vai pagar 15 por mês. Vale a pena. O link está aqui na descrição. Então não perde tempo, tá? Você compra o curso e ele vale para sempre, a vigência é eterna. Então, assim, não perde tempo. A promoção é por tempo limitado, então compra logo e depois você vai poder fazer como você quiser. Fechado? Beleza, então vamos seguir com o conteúdo. Bom, então vamos olhar aqui para esses dados defensivos do Flamengo, alguns dados que eu pesquisei para poder a gente falar com um pouco mais de propriedade sobre os aspectos defensivos desse Flamengo do Sampaoli. Bom, o Flamengo, então, como vocês estão vendo aí, é a 6ª pior defesa do campeonato. Gente, 6ª pior defesa. Um time que tem um alto investimento, que tem um elenco bastante caro, que está em 3º lugar no campeonato, mas que sofreu mais gols que o Bahia, que o Cuiabá, que o Corinthians, que chegou a estar perto da zona de rebaixamento recentemente. Então, esse dado, para mim, já é um primeiro dado bem alarmante. Gols sofridos esperados. Deixa eu só explicar aqui rapidamente o que significa isso, né? Vocês que já frequentam canais que falam sobre futebol de uma forma um pouco mais aprofundada, que falam de tática, que falam de dados assim, de futebol, de uma forma geral, já estão um pouco mais acostumados com os XG, né? Com XGA e com XG, que é gols esperados, assistências esperadas. E aqui a gente tem os gols sofridos esperados. Quando você está falando de estatística de esperado, é porque se aquele time tem muitos gols sofridos esperados, é porque ele sofre muitas finalizações e finalizações claras, né? Chances claras, chances em que aquele time adversário tem uma situação relativamente clara de gol, de uma finalização limpa. Então, o gol esperado, e nesse caso aqui, o gol sofrido esperado, ele tem muito a ver com a quantidade de chances claras que você cede ao seu adversário, né? Então, o Flamengo é o time com maior XGA, é o time com maior índice de gols sofridos esperados. Mais do que o Curitiba, né? Mais do que o Internacional, mais do que o América Mineiro. É o maior índice do campeonato em gols sofridos esperados, tá? Tem 36,35, mas de fato só sofreu 26. Vocês já podem imaginar qual é o motivo, né? Eu vou explicar para vocês já já. Vamos chegar lá. Finalizações sofridas. O Flamengo também é o time que mais sofreu finalizações no campeonato. Bem verdade que o Grêmio tem um jogo a menos e, ao fazer esse jogo, cumprir essa partida que tem a menos, pode passar o Flamengo. Se você for olhar aqui por 90 minutos, o Grêmio até tem um pouquinho mais que o Flamengo. Mas a verdade é que tá ali, né? Se não for o primeiro, na hora que o Grêmio cumprir esse jogo, vai ser o segundo. Então, tá ali entre os times que mais sofrem finalização. A gente pode até falar um pouquinho sobre o contexto de alguns jogos que o Flamengo sofreu finalizações muito de fora da área, porque os times acabam tentando esse tipo de artifício.
Teve o jogo contra o Grêmio, por exemplo, que o Flamengo sofreu muita finalização porque já estava 2-0. Teve aquele amasso lá contra o Bragantino, mas o fato é, e o dado está aí para comprovar, que é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Agora a gente está olhando aqui para porcentagem de duelos defensivos ganhos. O Flamengo é o quinto pior nesse quesito. 56,5% dos duelos defensivos o Flamengo vence. Só está melhor aí do que São Paulo, América Mineiro, Cruzeiro e Goiás. Atrás de Internacional, atrás do Santos, atrás do Paranaense, enfim. E por que o Flamengo não tem números defensivos ainda piores em termos de gols sofridos, né? Por causa desse cara aí, do Matheus Cunha. Gols expectáveis defendidos. Ele é o que mais defendeu gols que são expectáveis. O que é o gol expectável? É que você espera que vai sair um gol naquela jogada. Então, é uma chance em que você imagina que, pela clareza da situação, pela facilidade que o atacante tem, você espera que vai sair o gol. O Matheus Cunha é o jogador que mais fez defesas em gols expectáveis, o que, de certa forma, é parecido um pouco com defesas difíceis, né? 7,36. E aqui a gente vai falar em número de defesas por 90 minutos, né? Quando a gente olha para o número total de defesas, o PR tem mais do que o Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha assumiu a titularidade só depois do campeonato já iniciar. Então, a melhor forma de compará-los é olhar por 90 minutos. E aí, nesse caso, o Matheus Cunha é o líder do campeonato em número de defesas por jogo, por 90 minutos. Então, o Flamengo só não tem números ainda piores defensivos, porque o Matheus Cunha vem fazendo uma ótima temporada. A verdade é que só não está pior ainda, os números do Flamengo só não estão piores ainda defensivamente falando, por causa do Matheus Cunha. Mas aqui uma breve comparação com o desempenho defensivo dos outros trabalhos que o Sampaoli executou recentemente, né? Os trabalhos mais recentes. Aqui são números de Liga Nacional, só da Liga Nacional, tá? E eu estou usando só os trabalhos em que ele ficou um ano inteiro, uma temporada inteira. Então, estou descartando esse último trabalho do Sevilha, também não vou usar trabalho em seleção chilena, nada disso, né? Bom, no Sevilha, ele teve 13 jogos sem sofrer gols na Liga da Espanha e média de 1,3 gols sofridos por jogo. Uma média relativamente alta. E aí sim vai ter os desarmes também, vai ter as interceptações. É um time que tem um elenco mediano, né? Que tem outros elencos mais fortes, pelo menos 3, se não 4 ou 5 elencos mais fortes dentro da liga. Então, não é um protagonista, mas tem esses números aí. O Santos de 2019, que muitos consideram um dos melhores trabalhos da carreira do Sampaoli, ele passou 17 jogos sem sofrer gols. A gente lembra que aquele elenco era um tanto quanto limitado, estava longe de ser um grande elenco, né? E ele sofreu 0,9 gols por jogo só, uma boa média, tá? Uma boa média. O melhor trabalho defensivo dele, junto com o do Santos, foi esse aqui, do Olympique de Marselha, que é o penúltimo trabalho dele, né? O Olympique teve a terceira melhor defesa da Ligue 1, ficou 15 jogos sem sofrer gol na Liga e teve uma média de 1 gol sofrido por jogo, praticamente a mesma média do Santos, né? No Atlético 2020-2021, eu não coloquei os dados da Liga porque ele não jogou a Liga inteira pelo Atlético, então os dados iam ficar distorcidos. Mas os números dele, 32 jogos, 39 gols sofridos, média de 1,21 por partida. E no Flamengo 2023, é claro que a gente está fazendo um recorte com trabalhos inteiros, de ligas inteiras, de temporadas inteiras, e aqui no Flamengo não é o caso. Mas a gente não pode descartar o Flamengo por motivos óbvios, né? A gente precisa comparar com o trabalho atual e com o nosso principal objeto aqui de estudo, de observação. O Flamengo ele tem 6 jogos sem sofrer gols. A gente está falando de um universo de 20 partidas, né? Que ele já fez até agora na Liga. E tem 1,3 gols sofridos. Então, é a pior média, junto com aquela média ali do Sevilha, 16, 17. Tá? Bom, gente, então os números estão aí e os números falam por si só. A gente precisa contextualizar sempre os números, é óbvio. E aí, tem um tipo de contexto que a gente vai dar para esses números que vão piorar ainda a situação do Sampaoli, que é o seguinte: dessa vez ele tem um elenco muito forte, tem um elenco mais valioso, talvez o elenco mais forte do país, muito poderoso, um time que é protagonista. Para o Sampaoli ter a pior média defensiva dele nos últimos trabalhos e ainda tendo na mão um elenco tão poderoso, isso só vai contra ele. Já falei nos vídeos recentes em que eu falei sobre os aspectos defensivos do Flamengo, vale aqui a gente recapitular rapidamente aqui, né? Tem problemas de
falta de pressão no portador da bola, pressão pós-perda praticamente inexistente, uma questão de leitura de bola coberta e descoberta da última linha, falta de fechamento de linha, muita questão também de dúvida do jogador, quem é que vai subir, quem é que vai cobrir, quem cobre quem é que vai fazer o 2 contra 1, como é que vai funcionar o sistema defensivo como um todo, organicamente, como um sistema orgânico, né? É bem verdade que ele admitiu na última entrevista coletiva que há problemas defensivos no time, ele foi perguntado sobre isso na entrevista pós-jogo contra o Curitiba, e ele foi bem claro, dizendo que, como ele gosta de falar, indubitavelmente há problemas defensivos, e o que a torcida do Flamengo espera é que essa semana o Flamengo possa trabalhar bastante para que esses problemas sejam corrigidos, né? Até gols de cabeça que o time não vinha sofrendo, que tinha resolvido esse problema, que era um problema no início do trabalho dele, o Flamengo sofreu contra o Olímpia, por exemplo, 2 gols de cabeça e foi eliminado. Então, há muita coisa defensivamente para se corrigir. Então, o que a torcida do Flamengo espera, como eu já disse e volto a dizer, é que essa semana seja uma semana de bastante trabalho para corrigir todos os problemas defensivos que acontecem no Flamengo. Transição também, a transição bastante ruim, isso também tem muito a ver, claro, com a pressão pós-perda. Problema de quando o Flamengo bate falta lateral, não tem ninguém para defender a segunda bola, né? Um problema que precisa ser corrigido também. Enfim, há muito a ser corrigido. Antes da gente ir embora, deixar esse recadinho para vocês, ó, se torna membro do canal. Você chegou até o final desse vídeo porque você gosta do conteúdo, você gosta do canal, você se interessa por esse tipo de conteúdo. Então, ó, vira membro do canal. É uma merrequinha que você vai pagar, merrequinha. Tem o chat, a gente tem conversado lá no chat, tem trazido conteúdos, inclusive, vale dizer aqui, esse dado aqui do Atlético Mineiro que eu trouxe, tem que dar o crédito para o membro do canal, Ramon Terço, que a gente estava falando sobre isso hoje mais cedo, e ele trouxe esses dados do Atlético Mineiro, contribuiu aqui, e eu fiz questão de colocar. Então, assim, a gente troca uma ideia de alto nível lá no grupo. É muito bom, tá? E tem também transmissão tática, todos os jogos do Flamengo eu faço a transmissão tática, falo sobre o que esperar daquela partida, o que está acontecendo durante a partida também, em tempo real, e a turma está gostando muito, tem elogiado bastante. Então, não perde tempo, vira membro do canal, você ajuda o canal a crescer, ajuda para que eu possa ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de disponibilidade, e você vai ter bons benefícios em troca. Vai valer a pena, posso te garantir. Fechado? Então é isso. Obrigado aí pela parceria, obrigado mais uma vez pela audiência. Tamo junto, forte abraço, valeu, fui.